Ó, já estamos, eu acho que ao vivo. Isso. Boa noite, meu nome é Everton Lima, eu sou o coordenador pedagógico da Escola Pernambucana de Circo e nós estamos aqui iniciando hoje uma série de debates online, né, umas lives diálogos, a partir de um projeto que enviamos para o SESC Pernambuco, né, e o projeto é Circo Tradicional e Contemporâneo na Pandemia e Pós-Pandemia. Esse projeto é uma realização do SESC Pernambuco por meio do projeto Cultura em Rede SESC-PE e o Transbordo das Linguagens da Cena. Hoje, a gente vai estar iniciando uma série de 6 lives promovidas realizadas com a Escola Pernambucana de Circo, em promoção com o SESC Pernambuco, né? E essas lives vão tratar sobre diversos assuntos da classe circense, né? Com a linguagem do circo. E hoje a gente inicia essa série de debates falando sobre o circo e gestão governamental. Então, a gente está aqui hoje com 3 convidados, né, que são 3 representantes do governo, tanto da esfera municipal quanto da estadual, e eles vão conversar um pouquinho aqui hoje com a gente sobre que ações o governo vem propondo e vem fazendo, né, para a classe circense nesse período de pandemia, né, dentro desse contexto da pandemia Covid-19 que nos pegou a todos de surpresa, né, e modificou aí todo um calendário e toda uma idealização de ações que não só o governo, mas todos nós estamos aí praticando, né? E a classe circense, por fazer parte de um grupo, né, de trabalhadores que tiveram que parar radicalmente o seu ofício, né? Então, se tornou que é a área da cultura, de modo geral, a arte e cultura, se tornou um dos focos, uma das áreas mais atingidas, né? E até hoje a gente ainda continua sem uma resposta, no sentido de não só do governo, mas sem uma resposta universal sobre como é que vai se dar isso. Então, a gente vai tentar aqui hoje dialogar com nossos convidados para discutir um pouco essa questão. Os convidados de hoje são Jorge Clésio, né, do Governo do Estado, Zé Oliveira, também do Governo do Estado, e o William Santana, da Prefeitura do Recife. Eu queria convidar a todos eles agora para se apresentarem, começando por Jorge Clésio, né, e aí você se apresentam e depois a gente volta para a gente iniciar esse bate-papo. Tá bom? Já queria agradecer de antemão a presença dos 3 aqui, porque são agendas dificílimas, né? Eles estão aí o tempo todo correndo, trabalhando, tentando. Então, conseguir esse suspiro para a gente estar aqui com eles hoje foi uma vitória. Então, muito obrigado aos 3. E, Jorge, pode começar. Boa noite, Blau. Boa noite, minha gente, quem está acompanhando a live. Parabenizar pela ideia da Escola Pernambucana de Circo e promover essa série de diálogos, e parabenizar o SESC também pela ação, né, emergencial, no sentido de fomentar esse tipo de diálogo e de abertura para a classe circense, não é? E para as demais artes e cultura, das áreas culturais aqui do estado de Pernambuco e para o mundo, porque estamos conectados. Então, eu atualmente respondo pela assessoria de artes circenses da Secretaria de Cultura do estado e estou aqui para a gente conversar sobre o que a gente está fazendo na secretaria, no âmbito da secretaria e em parceria com o conselho, enfim. Aí eu passo a bola para o William. Oi, boa noite. Um prazer estar aqui. Super importante essa ação, como o Jorge falou. Parabéns à Escola Pernambucana de Circo, parabéns ao SESC por essa iniciativa. Eu sou, na Prefeitura do Recife, eu sou gerente-geral de Gestão Cultural da Secretaria de Cultura. Eu sou o representante de circo no Conselho Estadual de Políticas Culturais de Pernambuco e coordeno, por conta de ser do Conselho, a Comissão Setorial de Circo. Ótimo. Zé. Boa noite a todos e a todas. Parabéns também ao SESC e à Escola Pernambucana por essa proposição. Acho que quanto mais a gente puder fazer essas discussões, melhor, né? Para as pessoas estarem mais informadas e esclarecidas e poderem também contribuir com o debate. Eu sou Zé Oliveira, na verdade, atualmente eu sou funcionário público, tanto da Prefeitura como do Estado, né? No Estado, eu estou acompanhando o Jorge, fazendo uma assistência, né, na assessoria de artes e ciências, e na Prefeitura eu faço hoje a gestão do Conselho Municipal de Política Cultural do Recife.
Ok. Bom, obrigado. A gente queria dizer que, para você que está participando, a gente primeiro agradece a sua participação aí em casa, e se você quiser tirar dúvidas, mandar perguntas, a gente tem aí no YouTube, tem uma partezinha embaixo onde você pode fazer comentários, e aí você pode perguntar, que a gente vai tentar aqui responder. Não vai dar para responder tudo, obviamente que existe um tempo, né, para o diálogo, mas a gente vai conseguir tentar responder o máximo possível, certo? Então, pode ficar à vontade para perguntar, você já conhece as pessoas, elas já se apresentaram, e eu vou iniciar com uma pergunta, tá certo? É uma pergunta bem genérica, mas que acho que ela vai dar pano para vocês poderem falar um pouco sobre as ações, que é o que o governo tem feito de fato, tanto o governo municipal, né, no caso, a Prefeitura do Recife, quanto o governo estadual. O que é que vocês têm feito, o que é que vocês têm percebido que está sendo realizado de fato, a partir do momento que a gente percebeu que teríamos que parar tudo, né? Paramos tudo. Como é que foi isso? Foi-se pensado de imediato algo para a classe? Eu estou especificando a classe circense porque é de onde vão surgir nossos diálogos, né? Então, a gente vai falar aqui de circo, certo? Então, no circo, na assessoria de circo da Secult, lá na Gerência Geral de Políticas Culturais, como é que foi isso? Como é que vocês pensaram? E dentro do que pensaram, o que é que está sendo executado já? O que é que está sendo pensado ainda para ser executado? Consegue compreender? Quem gostaria de falar? Jorge, quer começar? Posso sim. Como você bem falou, a pandemia pegou a todos nós de surpresa, né? E estamos ainda diante dessa surpresa, uma surpresa que já vem nos acompanhando a cada dia, e acho que a grande dificuldade, além da decretação do estado de calamidade pública, que foi instituído em função da área da saúde, porque a pandemia ela assolou o país, assolou o globo, na verdade, e deixou todo mundo sem condições mesmo de compreender de imediato o que estava acontecendo, e isso, claro, afetou de forma drástica a cultura, os setores culturais, não é? E aí, no âmbito da Secretaria de Cultura e da Fundarp, nós estávamos com um passivo de débitos com o ciclo carnavalesco e com as parcelas que estavam aptas para receberem os produtores, né, que estavam com suas parcelas, com seus projetos aptos para assinarem os termos de compromisso, também a gente não tinha iniciado isso. Então, houve uma grande grita da sociedade e a gente se comprometeu publicamente para, primeiro, honrar os pagamentos, não é, do setor dos produtores, dos artistas, do ciclo carnavalesco. Era um montante muito alto, cerca de 5 milhões a 6 milhões de reais, somados com as parcelas que estávamos para honrar também dos projetos aptos para receberem do Funcultura. Então, esses dois montantes nos impediram que a gente pensasse numa proposta emergencial voltada para a cultura, tendo esses dois grandes débitos para honrar. Então, isso foi a público, o presidente da Fundarp, junto com o secretário de Cultura, se comprometeram, o ciclo carnavalesco a gente pagou entre o final de maio e início de junho, e as parcelas do Funcultura estão sendo liberadas de acordo com seus cronogramas, de acordo com os projetos que estão aptos a receberem suas primeiras parcelas. Todo esse entorno, não é? Todo esse bojo, todo esse caldeirão, não foi uma coisa tranquila para a gente. Eu entendo que isso também não deve ter sido tranquilo nem para as prefeituras, nem para os outros estados, haja vista que nós estamos em sintonia com um grande grupo nacional que está pensando a Lei Aldir Blanc. Dentro do Estado, quem está capitaneando esse trabalho na Secretaria de Cultura é a secretária executiva Silvana Meirelles, que instituiu 5 GTs, não é? 5 GTs que está trabalhando 5 áreas que tem a ver com a Lei Aldir Blanc, a aplicabilidade da lei. Nós estamos todos aguardando a regulamentação, que está para sair daqui para segunda-feira. Tem uma possibilidade de sair agora, no sábado, que é dia 15,
mas a gente está na expectativa. E o que é que a gente tem feito? Logo no início, a gente ficou sem saber o que fazer, porque não entendíamos mesmo de fato, né? Apesar de saber da necessidade, a gente, na máquina pública, a gente precisa ter o amparo legal, uma definição legal para que a gente possa ir à frente. E aí, eu estou ouvindo um eco, não sei se eu também. Não sei se a gente tira o... Zézo e o William, podem desligar o microfone? Porque eu acho o meu que está desligado já, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, que na prática, o que começou mesmo a fazer na área do circo, tivemos uma iniciativa de constituir um grupo intersetorial. E aí eu gostaria de dizer que isso foi fundamental, primeiro, para elaborar um levantamento dos artistas circenses no estado de Pernambuco, do independente às trupes, aos coletivos, aos espaços formativos, às escolas e aos circos itinerantes. Isso foi fundamental contar com o apoio do conselheiro William Santana, da setorial, através de Fátima Pontes, que responde também pela Escola Pernambucana de Circo, da presidenta do SATED, Ivonete Melo, e da chefia de circo da cidade do Recife, da Prefeitura do Recife, Fundação de Cultura, Cleiton Orman. A gente se reuniu praticamente quase todos os dias desde março. Nós não tínhamos ainda expectativa nenhuma. O único instrumento que a gente poderia tentar reverter para uma ação emergencial era, na ocasião, o Prêmio Palhaço Cascudo. E foi isso que a gente fez nesse grupo. A gente pensou nesse prêmio, e ele ainda está tramitando, mas o tempo da máquina é diferente do tempo da emergência, e a gente chegou na condição, na percepção que seria melhor lançar o Prêmio Palhaço Cascudo de uma forma mais equânime, mais pulverizada. Então, do ano passado, a gente contemplou 34 artistas em três faixas de valores. Esse ano, a nossa proposta conversada e elaborada nesse GT, um trabalho minucioso da parte de todos, a gente conversou, a gente vai subir, claro, de 34 para 75 premiações, em três grandes faixas, e essas faixas a gente entende que o circo itinerante ele está pensado a faixa voltada para os circos itinerantes, porque como é um espaço formativo, é um núcleo familiar, é um espaço de socialização com a comunidade. A lona de circo, então, ela está numa faixa maior, que corresponde a R$3.000. As trupes, espaços formativos e escolas e grupos e coletivos na faixa de R$2.000 e o artista independente numa faixa de R$1.000. A gente chegou nesse acordo, a gente chegou nesse entendimento, foi fruto de muitas discussões e eu acredito que na prática foi o trabalho que a gente conseguiu fazer de forma colegiada, não é? Então, paralelo a isso, soma-se o trabalho da elaboração desse levantamento das pessoas, dos circenses, dos artistas todos, para melhor entender quais eram os artistas que precisavam, por exemplo, atender no programa de distribuição de cestas básicas do governo do Estado. Então, a gente começou a distribuição recentemente, chegou segunda-feira uma parte dessas cestas na Escola Pernambucana de Circo, que foi segunda-feira, já começou a distribuir. A outra parte da região metropolitana, destinada aos artistas, já chegaram também, já chegou na sede da Casa da Cultura, onde está a base do sindicato. O sindicato, junto com a Escola Pernambucana, são os dois grandes apoios ao governo do Estado, à Secretaria de Cultura e Fundap na distribuição dessas cestas. Eu acredito que outras linguagens também terão esse apoio, porque nesse momento, além de circo, uma parte da música, uma parte do segmento da cultura popular e uma parte do segmento da dança também serão beneficiados. Então, na prática, o que nós estamos fazendo é discussões, reuniões e
o atendimento das cestas básicas que está acontecendo nesse momento. Deixa eu tirar meu... Ok, Jorge, obrigado. Acho que você já trouxe um panorama, né, bem amplo, né, Eu gostaria só de complementar uma observação à vontade. que é muito importante, que antes do governo chegar com o programa de distribuição de cestas básicas, o governo ele tem um tempo, que é o tempo da máquina pública, quem é gestor vai compreender o que eu estou falando, e não foi possível essa distribuição acontecer em tempo hábil, em tempo necessário, em tempo pronto, não é? E o que é que aconteceu? E aí vale destacar uma rede de solidariedade formada por Borica, da Companhia Brincante, por William Santana, por meio da Carcará, Fátima Pontes, por meio da Escola Pernambucana de Circo, se juntaram em parceria, não sei se eu estou... eu posso estar errando em esquecer alguém, mas essa junção aí foi importantíssima e ocupou o espaço que é do governo, e o governo não teve condições de chegar em tempo hábil, que está chegando agora. E a gente quer parabenizar, reconhece a força desse trabalho, a gente sabe que não é um trabalho simples de distribuição de cestas, e principalmente em tempo de pandemia, é que aí há uma grande necessidade de se observar os protocolos de segurança para que a gente não propague o vírus. Então, tem toda uma delicadeza aí que a gente não pode perder de vista, e aí eu agradeço aqui em público essa rede solidária, a Escola Pernambucana de Circo, a Companhia Brincantes, a Carcará, que tem feito um trabalho maravilhoso junto com o Sindicato dos Artistas. Enfim, eu só tenho a agradecer mesmo, porque a maioria dos circenses, a sua imensa maioria, como a imensa maioria dos artistas, eles estão passando por necessidades em função do isolamento que afetou drasticamente a economia dos grupos e das companhias e dos mestres e mestras de todas as linguagens e áreas culturais no estado de Pernambuco. Bacana, Jorge. Jorge traz duas questões aí que eu acho importantes, né? Essa questão que ele fala agora de que não só os circenses, mas as outras linguagens, como eu falei, né, a gente está focando aqui no circo, mas essa rede de solidariedade, ela está partindo realmente de todas as linguagens da área da cultura e da arte, né? Então, teatro, a dança, a música, estamos todos conversando, dialogando, porque estamos todos na mesma situação, né? Então, estamos procurando encontrar formas de contribuir com o governo no sentido de dizer qual é a nossa necessidade, né? Porque existe a demanda mais geral, né? Que a gente sabe que sobretudo os circos tradicionais, né? Os itinerantes, o circo família, sofrem muito mais essa questão, porque a estrutura é muito maior, né? Então, a gente tem tentado dialogar e discutir muito sobre isso, né? Então, e uma coisa que eu acho importante também que o Jorge está trazendo ainda dentro dessa mesma perspectiva, que é da coletividade, né? Então, se não fosse essa coletividade, não existiria essa possibilidade, né? E das cestas básicas, hoje eu vou fazer uma brincadeira. Vou brincar com aquela coisa do antes tarde, né? Porque ainda estamos em pandemia, de fato, essa discussão da cesta básica já vem acontecendo há alguns meses, né? E por conta dessa questão da máquina, isso dificulta mesmo, né? Não sou gestor público, mas compreendo um pouco de como é que são esses processos. Isso termina atrapalhando. Mas que bom que ainda chegou e, infelizmente, ainda estamos em pandemia, mas a cesta chegou, né? Então, eu acho que foi... agradeço a sua contribuição para essa pergunta. Você já me respondeu algumas outras perguntas que eu iria fazer dentro da sua fala, porque você terminou fazendo uma fala muito ampla, né? Muito bacana. E agora eu queria ouvir um pouquinho do Williams, Blau, né? Só uma coisa importante também que eu não mencionei, mas que faz parte e que é importante porque eu acho que o público do interior quer saber. Estamos estudando a parte das cestas destinadas ao interior. E aí é um outro capítulo, mas a gente está viabilizando... Mas existe esse caminho, né? Essa possibilidade. Já existe a destinação das cestas, a gente agora está encontrando a melhor forma de fazer com que essas cestas do interior, que vai do sertão às matas, porque na região metropolitana a gente já está começando a distribuir, mas a gente precisa encontrar o caminho das cestas chegarem no interior. Isso, bacana mesmo, Jorge, obrigado. A gente vai conversar agora com o William Santana, né? E ele vai falar um pouquinho lá, o que é a gerência
de gestão cultural tem feito, né? Como é que foi isso também? Você pode fazer esse panorama como o Jorge fez, que foi bacana, né? De falar desde quando a notícia chegou até então, como é que foi isso para vocês lá? Eu sei que o Williams, como o Jorge já colocou, eu também já coloquei, tem sido um grande colaborador, né? Não só pela área do governo, mas, sobretudo, a pessoa William Santana, né, tem colaborado muito nessa questão, tem sido muito incisivo, né, tem debatido, brigado muito para que as coisas aconteçam. Então, fala aí, William, como é que é isso? Bem, boa noite. A gente foi completamente tomado, né, de perplexidade. A gente não esperava, a gente no carnaval, a gente se divertindo, alegre, esse carnaval com essa potência que Pernambuco tem, mas o mundo já estava vivendo com o coronavírus. Provavelmente ele estava aqui circulando no carnaval e a gente não sabia, né? É muito comum, ele, mais do que a gente imagina, ele está, as pessoas estarem assintomáticas. É um vírus que a gente não conhece direito, a gente foi aprendendo durante a pandemia o que é. O governo de Pernambuco, como a Prefeitura do focaram nas questões sanitárias, do isolamento social e na estruturação de uma rede de saúde suplementar, uma rede de saúde que não existia. Foi criada uma nova rede de saúde para atender esses casos. A gente tem um grau de infectados muito grande no estado, a gente tem um grau de mortes muito grande no estado, mas a gente teria muito mais gente infectada, muito mais gente que perderam a vida se a gente não tivesse tomado essas medidas que não foram simpáticas, que foram duras. Se o Estado não tivesse, o Estado, eu digo, o poder público, não tivesse agido com a estruturação de hospitais, com a contratação de profissionais e com essa campanha de sensibilização para que a gente ficasse isolado. Isso garantia a nossa saúde, isso garantia a saúde do próximo, porque a gente aí estava desenvolvendo a empatia e a responsabilidade social. A gente tem responsabilidade com o outro, com a outra, mas isso afetou diretamente no trabalho cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? De repente, foi suprimido a possibilidade de se trabalhar, de garantir recursos. A Prefeitura do Recife ela foi na mesma perspectiva do Estado, agilizou o processo de pagamento do Carnaval. Hoje tem 97% do Carnaval pago, 3% que não está pago é porque tem algumas pendências de documentação que está se resolvendo, e se iniciou o processo do pagamento do São João. A Prefeitura fez um São João com patrocínio da Ambev, um patrocínio privado. Há uma orientação, um decreto do governo de Pernambuco que proíbe a realização de eventos artísticos, culturais, que gerem aglomeração, para focar todo o recurso e o esforço do poder público para combater o coronavírus. Eu entendo que, gerando trabalho e renda, você está também promovendo saúde, mas, infelizmente, não tinha-se como promover isso. Mas se conseguiu ainda, a Prefeitura, fazer um São João que gerou muito trabalho e renda para quadrilhas juninas, para trio de forró, para cantores e cantoras e bandas. Isso foi legal. Ao mesmo tempo, eu, como conselheiro, representante de circo no Conselho, a gente foi a primeira linguagem artística a se manifestar oficialmente para o governo do Estado pedindo ajuda. 18 de março, estávamos no comecinho do isolamento social, nós mandamos um documento para o governo do Estado pedindo uma série de providências. Dentre elas, a agilização do pagamento do Funcultura do ano passado, a assinatura rápida do Funcultura desse ano que pagasse, a prorrogação do documento do veículo, 18 de março. A gente pediu isso ao governo do Estado, porque os circos sabiam que não tinha dinheiro para pagar. Não só os circos itinerantes, mas os trabalhadores das trupes, os artistas de rua que têm moto ou que têm um carro, todo mundo que tem algum veículo não ia ter dinheiro para pagar IPVA. Porque entre pagar IPVA e comprar comida, é comprar comida. Então, a gente estava com essas questões que a gente levantou logo no início. E teve uma campanha que essa foi preliminar a tudo, antes dessa ação própria da escola, do grupo de Borica, da Companhia Brincantes e do Carcará. A gente deflagrou um processo, a Comissão Setorial criou uma estratégia junto com os circos. E depois eu quero falar uma coisa especificamente do povo do circo itinerante. A gente criou uma estratégia de provocar os agentes locais.
A gente sabia que a gente não tinha condição de atender. Então, a gente provocou alguns agentes locais. E eu fiquei emocionado, já falei isso aqui, isso em alguns outros momentos, da solidariedade. Por exemplo, o grupo de escoteiros de Igaraçu ajudou os circos que estavam lá. O Cavalo Marinho Boi Pintado, de Xande Esconso, em Aliança, ajudou o circo que estava lá. O Ponto de Cultura Galpão das Artes de Limoeiro ainda está ajudando os circos. Hoje eu gravei uma chamada para incentivar a população de Limoeiro, que tem sido extremamente generosa, está ajudando 3 circos, que é o Circo do Palhaço Maluquinho, o Circo Águia de Asa e o Circo Raquel Show, que está lá. E eu quero também registrar que os trabalhadores e trabalhadoras circenses buscaram várias alternativas. Eu tenho vários relatos de gente, desde vendendo maçã do amor, fazendo malabares no semáforo, quando pôde fazer malabares no semáforo, vendendo pastel, vendendo e fazendo outras atividades que não têm a ver com arte, mas vendendo ovo no carro do circo, porque era preciso fazer alguma coisa para entrar dinheiro. Vi também pegando material reciclável para vender, porque precisava fazer dinheiro. Então, é um povo guerreiro, um povo que não ficou esperando ajuda e, paralelamente a tudo isso, a gente foi construindo essas relações, esses parâmetros com a assessoria de arte circense da Secretaria de Cultura do Estado. Tem uma coisa muito boa que eu quero enfatizar, que a gente vai conversar muito ainda, que essa relação que a gente fez, pensando primeiro, a gente começou a pensar numa atividade emergencial. Esse foi o primeiro pensamento da comissão intersetorial, como o Jorge depois nominou. Depois a gente viu que não podia, porque tem um decreto que não podia gerar despesa. Então, o cascudo já existia, começamos a trabalhar no cascudo. Depois começamos a trabalhar para as cestas. A gente conseguiu fazer uma coisa que a gente não tinha, que eu preciso, que Cleide precisa, que Zé precisa, que Jorge precisa. A gente fez um levantamento, mesmo que ainda não seja pleno, mas ele é muito mais próximo do real do que a gente tinha. A gente sabe mais ou menos, mais para mais do que para menos, quantos artistas independentes a gente tem, incluindo aí os artistas de rua. A gente nunca tinha relacionado eles em nada, porque eles são muito independentes, eles se viram no semáforo, se viram nas ruas, se viram nos parques. Mas agora a gente precisa chegar junto, eles precisam do poder público. A gente fez a relação das trupes, dos grupos, dos espaços e dos circos itinerantes. Agora a gente sabe quem e quantos nós somos. Isso é muito legal. Bacana. É isso, por enquanto. Muito bom. Muito, por enquanto. Muito bom, Ilimes. Essa questão do mapeamento que você fala era uma das perguntas que nós aqui da escola iríamos fazer, porque a gente acredita que realmente para você incidir de uma forma mais concreta, né, em uma situação de emergência, é preciso ter um diagnóstico, né? É preciso ter um diagnóstico porque você não pode partir do nada para o além, né? Então, essa era uma pergunta e é muito bacana você falar sobre esse diagnóstico, né, que foi feito e reconhecer, realmente admitir aqui publicamente que era uma falha de vocês, né? De não ter isso, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, de não ter isso de forma mais mais completa, né? Porque como você colocou, vocês tinham, mas quando vocês fizeram numa emergência algo mais no tranco, né? Vocês terminaram descobrindo um leque aí de artistas e de linguagens dentro do circo que a gente nem sabia que tinha, né? Então, isso é muito bacana. E reforçar isso que a gente está falando aqui, né? Mais uma vez, mais uma fala sobre a coletividade. A importância, realmente, do artista se juntar, se unir e a criatividade, né? A criatividade do artista também, de a gente poder driblar as situações. Não é o ideal, né? Acho que queria registrar isso, né? Não é o ideal, não é assim que a gente deveria ser, a gente deveria ter condições e possibilidades de criar livremente, porque a gente sabe que isso já é uma forma de criar, né? Eu não tenho mais a função, o ofício, mas aí eu tenho dentro do meu ofício o que é que eu posso fazer para não morrer de fome, porque é literalmente para não morrer de fome, né? Então, é muito bacana esse registro que o Williams faz da força da classe circense, sabe? Dos itinerantes, sobretudo, porque, como eu falei, a estrutura deles é muito maior, então as condições são muito mais precárias, né? Então, é muito importante, realmente, essa sua fala, e é muito bacana. Zezo, agora,
pode falar um pouquinho sobre o que a gente está conversando? Como é que você complementa essas Claro, falas? Claro. Eu espero que a minha, assim, não haja interferência do meu aparelho aqui, né? Que tem muita interferência. Espero que você esteja escutando bem, né? Mas, assim, claro que por estar nos dois espaços, né? Exatamente essas questões que eles falaram, que a gente vem trazendo. O mais importante, assim, nesse caso, da minha fala aqui, é muito mais traçar que aprendizados a gente vai percebendo, né, em relação a essa questão, a essa pandemia e a forma de trabalho. Acho que vou começar por um ponto que o Williams tocou, que é a necessidade de dados. Quando começou isso, a gente mesmo, quer dizer, a gente do circo, eu e Jorge, na secretaria, por exemplo, quando a gente começou a pensar sobre isso, parecia assim, a gente, apesar de achar que tinha mais dados, informações sobre o circo, ainda não era suficientemente para, assim, diante da situação que estava. Então, isso é um aprendizado muito forte para os gestores públicos, é buscar caminhos para poder mapear, né, a linguagem, mapear as ações de trabalho. Esse é um grande aprendizado, e isso está sendo feito a partir dessa situação. Infelizmente, a partir da situação, porque a necessidade de mapeamento ela já é bem antiga, né? Bem antiga, que a gente vem discutindo, inclusive nacionalmente, como, por exemplo, mapear os circos. E é a partir desse processo que a gente vê essa necessidade assim, mais latente, porque a gente não tinha basicamente dados. Quando era para dizer quem vai receber a cesta, quem necessita da cesta, a gente não tinha dados. Os nossos cadastros, por exemplo, eles não tratam a questão dos, como é que chama, de recursos das pessoas. Ele não trata essa questão, essas informações mais sociais, que era importante para poder exatamente trabalhar nesse momento com essa questão. Então, essa questão do mapeamento, a questão de modificação do cadastro, né, para que ele seja mais acessível. Então, isso são processos que estão sendo trabalhados para facilitar. Significa dizer que essas ações hoje, e com toda a história, quer dizer, com toda a situação que estamos passando, mas a pandemia vai deixar alguns aprendizados e que a gente não vai poder voltar atrás, né? Acho que isso é uma questão muito clara, porque não se trata, e isso acho que o William e o Jorge também falaram, né? Mas não se trata de uma questão de fomento. Aqui não está a discussão de mérito, né? Não está a discussão de mérito, está a discussão da necessidade de continuar vivo, de continuar produzindo, de continuar fazendo as suas questões. E isso vai realmente atacar o serviço público, que ainda está distante, por mais que, veja só, veja que questão séria, por mais que sejamos nós que viemos dos movimentos, que viemos das questões sociais, dos trabalhos sociais, que viemos da linguagem, que atuamos como militante, nós mesmos, né, fomos pegos de calça curta. Nós mesmos fomos pegos de calça curta, né? E daí essa relação com esses dados, seja o mapeamento, seja a modificação do cadastro, ou de chegar o acesso, né, aos recursos públicos, né, pelas linguagens e pela população mais simples, isso é um aprendizado que está para vir, né? Outro aprendizado que a gente precisa também ver, isso é geral, mas para circo é muito forte, é esse espaço virtual. Quer dizer, a gente vai ter que aprender a conviver com esse espaço virtual, porque essa pandemia não vai embora tão cedo, e quando voltarmos, nós não vamos voltar da forma como era antes. Então, isso significa dizer que a gente vai ter que aprender. Daí uma necessidade muito grande, que são aquelas formações. Há muito tempo atrás, junto com a Funarte, e eu, na época, estava, inclusive, à frente da Escola Nacional de Circo, e a gente desenvolveu várias oficinas mais técnicas, mas também oficinas artísticas, que é de figurino, de iluminação, quer dizer, quanta necessidade você tem agora, porque para você captar imagens boas, né, nem que seja para poder mandar para espaços, né, virtuais, ou captação na hora, para poder ter reprodução na hora, exibição na hora, né? Para que outras pessoas de outros lugares possam ter acesso, a gente precisa trabalhar a qualidade. Então, há uma necessidade muito grande disso, quer dizer,
torna mais forte essa necessidade, né, dessas oficinas para a gente poder seguir. A outra é a relação da sociedade civil com os gestores públicos. Isso, gente, assim, como gestores públicos estão basicamente nas mãos da sociedade civil. Porque, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela não é de mérito, ela é, na verdade, uma habilitação, ela vai precisar chegar às pessoas que mais necessitam. E daí, qual critério você vai usar para dizer que fulano recebe e ciclano não recebe? Essa é uma dificuldade que gestores públicos nenhum não se sente capaz, sozinho, de encontrar esses critérios, essa definição. Então, essa relação é preciso estar mais junta, mais próxima. Como, por exemplo, na assessoria de circo, que articulou essa comissão intersetorial, porque viu que a gente realmente não dava conta, já sabíamos que não dávamos conta, né? Já sabíamos disso. Mas isso reforçou mais ainda, né, a importância de estarmos juntos, né? E lembrando a sociedade civil de que nós, gestores, somos também militantes, viemos do processo, estamos compreendendo essa situação, né? Agora, a máquina pública, como o Jorge falou muito bem, ela é emperrada, ela tem limites, inclusive limites extremamente sérios, né, que podem nos trazer questões de futuro. Veja aí a questão dos ventiladores que foram comprados pela prefeitura, né? Quer dizer, já tem discussão em cima disso, né? E daqui a 5 anos, quando todos esses recursos serão analisados, é preciso que tudo esteja conforme a lei, e entendendo que as leis que regulam essa questão, a gente esteja bastante dentro dela, né? A outra coisa que é importante, na verdade, falar é essa relação da comunidade circense. Veja que a comunidade circense, ela conseguiu, como o Jorge falou também, né, e o Williams também reforçou, ela consegue dar conta da situação antes mesmo do poder público se manifestar. Antes mesmo do poder público se manifestar. Veja como está. Então, é para dizer o seguinte, gente, as pessoas que são ligadas a associações, a articulações, a coletivos, compreender que esse momento é um momento da comunidade, não é dos meus protegidos associados, é da comunidade. Então, não tem como, por exemplo, uma relação de eu recebo, por exemplo, eu recebo as cestas e eu dou as cestas aos meus associados. Não tem como fazer isso, tem que ser uma ação governamental, em articulação com a sociedade civil, mas para que a cesta chegue aonde realmente merece, sem que tenha essa necessidade do articulador para poder resolver essa questão. A articulação, sim, é preciso para a gente poder fazer com que as pessoas saber onde estão as pessoas. Isso, sim, é fundamental que estejamos conjuntamente nisso, né, para poder a gente seguir adiante e fazer com que, após a pandemia, outras formas, outras oportunidades de acesso às linguagens, sobretudo a linguagem circense. É isso? Deu o recado? Zé Oliveira. Então, acho muito bom isso que o César estava dizendo aqui para a gente vamos ficar de olho, né? Porque, infelizmente, a gente tem que contar com aquela sensibilidade do olhar que a gente não vê muito ainda, né? Nos gestores de outros patamares, né? Mas gestores públicos também. E acho que é muito importante, o César colocou também de frisar que, assim, a gente está aqui com 3 representantes do governo, mas que antes disso são realmente militantes e artistas, né? Então, tem um outro olhar para a causa, né? E para essa situação, né? Então, existe uma luta de vocês, na verdade, mas que essa luta, ela também se esbarra com a máquina, né? Dentro da própria máquina existe essa dificuldade, né? Então, é importante a gente frisar isso também, que acho que o Zé trouxe muito bem. A gente tem aqui alguns comentários, vou comentar uma coisa aqui, que a Carminha Lins, nossa grande produtora, a Carminha Lins, ela fez alguns elogios aqui. Queria mandar um beijão também. Você mora no meu coração e morro de saudade de você. O Williams também, ela disse que você é o amor da vida dela, mas eu também, tá? Carminha, um beijão. E a Carminha fala uma coisa importante, que ela cita aqui,
que muitos circenses foram atendidos pelo programa Mesa Brasil do SESC Pernambuco. Então, aí, o SESC, mais uma vez, né, o SESC tem sempre sido esse grande articulador, difusor da nossa cultura, né, da nossa arte, né, eles têm um papel fundamental nesse sentido, né, da divulgação e do escoamento, né, e aí eles também interferiram nessa questão da pandemia e ajudaram a classe circense através do programa Mesa Brasil, que, para quem não conhece, o programa Mesa Brasil é um programa de doação de alimentos, que é um banco de alimentos que o SESC tem, e eles doam para instituições, para ONGs, né, para comunidades mais carentes, e aí, nesse momento, pelo que a Carminha está dizendo aqui, eles usaram a Mesa Brasil para fazer essa ação. Então, parabéns mais uma vez ao SESC Pernambuco, né, e, Carminha, um beijão. E a gente tem uma pergunta aqui, que aí eu vou fazer a pergunta e fique à vontade para responderem, certo? Quem quiser responder, se um quiser responder, outro complementar, fique à vontade. A pergunta é de Raquel Franco, que é a palhaça Quequé, né, da trupe Circo Luz, que acho que todo mundo aqui conhece bem. Um beijo, Raquel, obrigado pela tua participação, né, aqui. E a Raquel, né, ela faz uma pergunta, Quequé, vou falar Quequé, tá, Quequé? Gostaria de saber se há algum protocolo para a volta de artistas circenses de rua, né, para circular e voltar a atuar. Acho que essa pergunta de Raquel, ela é uma pergunta que deve estar fluindo. Eu vou complementar essa pergunta de Raquel, ela está falando dos circenses de rua. E aí eu pergunto, dentro o governo hoje ele criou um plano, né, de retorno, né, das atividades. Dentro desse plano, vocês têm conhecimento de em que momento o setor cultural ele vai poder abrir as portas novamente, a gente vai poder voltar a atuar? Existe essa possibilidade? A gente está vendo aí as escolas, por exemplo, agora tem essa discussão, né, de volta, não volta, mas a coisa está bem em cima, né? Está para voltar semana que vem, próxima semana. E para a nossa área, como é que está isso? E aí a gente complementa essa pergunta de Raquel. Quem quiser responder, fica à vontade. Abre o teu microfone, Jorge. Eu acho que o William pode começar, tendo em vista que ele apresentou uma proposta ao Conselho, e, na sequência, eu posso comentar. Complementar, ok. Pode ser, William? Pode sim. Eu queria antes fazer, como eu citei, aí acabou chegando aqui mensagem dizendo, eu também ajudei. No começo marquei os dedos, feito criança. Aqui, o GAS, que é o Grupo Ariano Suassuna, de Igaraçu, ajudou. O Movimento de Teatro do Cabo de Santo Agostinho, a Prefeitura de Vicência, a Prefeitura de Aliança e o Engenho Poço Comprido, lá de Vicência. Nos ajudou bastante no começo. É importante, realmente é muito importante citar os nomes, né? E chegar junto mesmo. Não, e quando eu vi os agricultores de Maracatu, de Baco Solto, levando macaxeira para o circo, gente, isso é comovente, né? A gente protocolou um documento, ainda não chegou na assessoria de arte circense, solicitando uma discussão com a Comissão Setorial de Circo e com o Conselho e a Secult para a gente fazer uma proposta de protocolo para voltar a trabalhar. Entendeu? É complicado, é complexo, mas é muito necessário, porque não é só a questão da alimentação. Ela tem um valor simbólico também, é a essência da vida. Eu vivo para fazer isso. Uma dona de circo mandou um áudio para mim, de manhã cedo, dizendo, acordei, não tenho nada para fazer hoje, nada para fazer na minha vida. É para acordar, cuidar do circo, organizar tudo, fazer comida, abrir bilheteria, praça da alimentação, fazer espetáculo. É isso, todo dia. O circo trabalha todo dia. E os artistas de rua também, né? Eu conheço vários artistas que trabalham independentes na rua, fazem roda, né? A Companhia Garret de Circo é uma companhia exemplar que vive exclusivamente disso. E é muito triste para o Oli, por exemplo, ele saber que ele tem condições, ele sabe fazer, ele tem competência e ele não pode fazer. E ele não pode fazer por uma responsabilidade social, porque existe um vírus e ele não pode expor ele, a mulher, as filhas e a sociedade. A gente vai tentar, a gente vai provocar isso ainda, que a gente quer discutir, é difícil, não é uma decisão da Secult, mas a Secult pode intermediar essa discussão. É isso que a gente está pedindo, porque o povo já não está aguentando mais.
Jorge. Como o William comentou, não é uma decisão nossa, mas a gente pode intermediar e levar em consideração que não é simples fazer com que essa ação aconteça. Só para vocês terem uma ideia, a equipe da Fundap Secult está sob protocolo, não é, da Covid. Então, a equipe ela tem que ter uma certa divisão, você não pode trabalhar com menos de 2 metros de aproximação. No elevador, você só pode subir uma pessoa. Nas entradas, tem que ter os pedestais com álcool em gel, o uso de máscara, o uso de equipamentos de segurança, no sentido de não fazer com que o vírus não se propague. E imagina isso num teatro, imagina isso num cinema, imagina isso numa sala de aula, em que tradicionalmente a gente são duas grandes áreas, né? A área da educação e a área da cultura, elas têm aglomeração, né? Tem a sala de aula na educação e tem as plateias, as arquibancadas na área das artes cênicas e do audiovisual quando entra cinema. O cinema de rua ou o cinema dos shoppings, né? Então, não é simples, não é? Você readequar a sociedade para essa volta, e é uma volta que, mesmo com protocolo, nós não temos ainda o remédio, nós não temos ainda a vacina, os hospitais estão com suas capacidades na totalidade das UTIs, dos centros de terapia intensiva, e isso faz com que como atrair esse público, não é, para voltar à normalidade no sentido de ir para os espetáculos, ir para as apresentações, ir para os cinemas. Então, ao mesmo tempo que é preciso, nós temos que ter a medida da segurança, não é? A medida da prevenção, dos cuidados, enquanto a vacina não é inventada, não é testada, não é? Então, tem as notícias todas, não é, de lançamento. A Rússia lançou uma, tem uma dos Estados Unidos, uma outra de um outro país que eu não me lembro agora, mas de fato a gente ainda está vulnerável, não é? Se a gente não se proteger, se a gente ir para as aglomerações, a gente está vulnerável a se contaminar, não é? A se infectar. Então, não é simples, não é? Então, eu acho que a lei Aldir Blanc, ela vem com 2 quentes e 1 fervendo, não na medida da necessidade, mas na medida da implantação do próprio Sistema Nacional de Cultura, porque está forçando, num tempo muito curto, uma inteligência para que as articulações entre os estados e municípios, não é, aconteçam da melhor forma, diante de um governo que acabou de extinguir o próprio Ministério da Cultura. Então, veja as dificuldades em que a gente se depara, não é? E o tempo da urgência, então, o tempo da regulamentação, o tempo para que o Estado também, os estados, não só o Pernambuco, mas os estados e os municípios que vão aplicar de fato a lei, que vão executar de fato a lei, porque a União vai entregar esse recurso. Ela não é cogestora do recurso. Ela repassa o recurso, é um volume jamais pensado na área da cultura. De fato, é com a Lei Aldir Blanc que o Sistema Nacional vai ser implementado, porque vai ter que indicar um fundo, não é? Vai ter que dizer como é que vai ser executado o inciso 3, não é? E essa pactuação para que não haja sombreamento, é necessário que haja um número de reuniões, como já está acontecendo. Eu tiro pelas reuniões internas que estão acontecendo na Secretaria e na Fundap, mas também com o Conselho. Então, está todo mundo azeitado no sentido de saber que a gente precisa ter um entendimento pactuado sobre a aplicabilidade dos recursos. Isso a gente não conseguiu ainda, não é? Não é por má vontade, mas é porque
cada um recebe a surpresa e essa realidade distópica de maneiras diferentes. Então, seria muito louco a gente achar que todo mundo vai pensar igual, porque as suas necessidades são iguais. Não somos, nós somos diversos. Então, nós estamos em territórios diversos, nós estamos com linguagens diversas, nós estamos com psicologias diversas e com ritmos de máquinas do poder público também diferentes. Então, é preciso ter muito foco agora, cada vez mais, para que a gente não perca tempo e que a gente possa utilizar o tempo a nosso favor, para pensar muito bem sobre o inciso 3, não é? Eu acho que esse é o grande desafio, a nossa grande missão. E aí, o Conselho, junto com a gestão pública, no caso, Pernambuco está bem na fita, no sentido que a gente tem um plano estadual, ele não faz uma relação direta com a pandemia, porque a pandemia é uma coisa nova, não é? É uma surpresa para todo mundo, mas os marcos legais, de todas as linguagens e áreas culturais no estado de Pernambuco estão contempladas no plano estadual. Então, no momento pós-pandemia, a gente vai saber pensar, porque a gente tem um acumulado de reuniões, um acumulado de conferências, e a gente o norte ele vai aparecer de uma maneira mais forte, sabe, nesse sentido. Então, nesse período de pandemia, que é o que nós estamos passando, o que a gente tem como pós-pandemia, eu não consigo prever. Eu só consigo prever que é preciso que o público volte de maneira segura para os espaços culturais, é preciso que os alunos voltem de maneira segura para as salas de aula. E é preciso que a ciência, não é, que são os cientistas que estão nessa linha de frente, encontre logo essa vacina. E para isso é preciso que a ciência tenha recursos, é preciso que a gente reveja os gastos do nosso país para a educação, para a cultura, não é? É preciso que haja uma mudança aí. Eu não sei em que medida isso vai acontecer. Mas o trem de ferro, quando vem de Pernambuco, meu filho, vem fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará. E a gente está nesse ritmo aí do trem de ferro, porque a quantidade de reuniões eu nunca vi. Eu já trabalhei no Ministério da Cultura, a gente tinha um ritmo muito frenético por conta da redemocratização, né? O governo Lula, a gestão do ministro Gil, então nós tínhamos uma missão muito definida, muito objetiva, amparada naqueles 3 eixos, não é, do simbólico, do pertencimento e da economia. A gente perdeu isso tudo, não na mente, não nos livros, a gente perdeu na prática, porque a gente perdeu um ministério importantíssimo. Então, quem chegou junto com a Lei Rouanet, com a Lei Aldir Blanc, foram os deputados, no caso de Pernambuco, Tadeu Alencar, Jandira Fegali, Benedita da Silva. Eles chegaram com força. E eu nunca vi uma lei que envolve tantas camadas passar no Congresso de uma maneira tão rápida e ser sancionada também de uma maneira tão rápida, não por conta do gosto de quem está no governo federal, mas por pressão política do Congresso. E é preciso que o Legislativo chegue junto, o Judiciário chegue junto, porque executar 3 bilhões de reais de maneira tranquila e segura, é preciso que haja uma pactuação com os órgãos de controle. O Ministério Público, os tribunais de conta, é preciso que dê um alento para os gestores municipais, principalmente, porque eles não têm, na sua imensa maioria, a prática de lançamento de editais. Então, após pandemia, vai ter precisar de um azeite aí, eu não sei em que medida, mas que vai precisar, vai. Isso que você está colocando é muito sério, né? Inclusive, muito importante. Você coloca. Aí eu queria aproveitar que você está falando. Tu conseguiria falar rapidinho porque essa questão da Lei Aldir Blanc, né? A gente está falando Lei Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc, mas algumas pessoas ainda não sabem de fato o que é a Lei Aldir Blanc. É uma lei emergencial, né? A gente sabe disso, mas aí, como você bem trouxe, é uma lei que ela partiu de um emergencial diante da situação, mas ela vai terminar desembocando numa coisa que é muito importante para a gente, que a gente nunca conseguiu ter, e de maneira muito mais rápida. Assim esperamos, né? A princípio, a Lei Aldir Blanc ela tem prazo.
Ela termina no dia 31 de Sim, dezembro, isso. entende? Por ser uma lei Mas, emergencial, né? exatamente. Agora me Agora, explica, fala até ela... rapidamente para todo mundo que tá assistindo a gente agora, o que é essa lei, como é que ela se compõe, como é que é isso? Porque eu acho que muita gente ainda está com muita dúvida em relação a ela. É natural que as dúvidas estejam acontecendo e aparecendo cada vez mais. E Mas aí, quando você colocar, tu pode complementar falando como é que está esse processo da lei, Aldir Blanc, aqui, como você bem colocou, né? Ela não é uma lei cogestionada, ela é uma lei que a verba ela vai diretamente para o governo e para as prefeituras, para o para Estado os e para as estados e para as prefeituras. prefeituras. Então, assim, como é que está? Fala um pouquinho da lei, mas tenta ser breve, porque a gente já está com um tempinho. Né? E Eu vou tem ser bem, perguntas ainda. eu vou ser bem E fala sintético. como é que está aqui em Pernambuco, né, no caso do Estado, e na Prefeitura do Recife, como é que isso está chegando. Aí, no caso, o Williams pode falar um pouquinho também. Certo. Eu vou ser bem objetivo. Eu acho que a lei ela pode ser entendida sobre 3 aspectos. O inciso 1 é um auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. É consoante ou igual ao auxílio federal que está em vigência, tá? Então seriam 3 parcelas ou 5 parcelas, porque aí tem até dezembro, de R$ 600, tá? Esse inciso 1, ele tem um perfil, então você não pode estar com contrato assinado, você não pode estar empregado, você não pode estar no seguro-desemprego, você não deve ter uma renda declarada em 2018, mais de 28 mil, 32, eu sempre... de quem recebeu durante um ano um valor X também não tem direito, mas é voltado para a emergência individual do trabalhador e da trabalhadora, tá? O inciso 1. O inciso 2, o 2 e o 1, o 2 é voltado para os espaços culturais, e aí é amplo, não é? Os espaços formais e não formais, os que têm conjuntura, os que têm formalidade jurídica e os que não possuem formalidade jurídica vão poder acessar, vão poder concorrer ao inciso 2. Essa manutenção dos espaços culturais, ela vai de R$ 3.000 a R$ 10.000. A gente acredita que a regulamentação que está para sair vai definir melhor esses parâmetros, esses critérios, não é? Tanto um quanto dois juntos estão no bojo dos 80% dos recursos que irão para estados e municípios. No caso de Pernambuco, para o estado vai 74 milhões, cerca de 74 milhões, e esse mesmo montante para ser dividido de acordo com a população e o índice e uma porcentagem do fundo de participação dos municípios para os municípios. Então, só para exemplo, a Prefeitura do Recife vai receber cerca de 10 milhões e o Estado de Pernambuco 74 milhões. Desses recursos, desse montante, para o inciso 3, que é o que publica editais, né, que é o que obriga os municípios e os estados a lançarem editais simplificados ou sob forma de prêmios. No caso de Pernambuco, 20% de 74 milhões fica em torno de 14 a 15 milhões. A gente ainda está ajustando isso, porque é o mínimo de 20%, então pode ser mais de 20%. Tá? Pode ser 21%, pode ser 22%. Então, essa é a grande missão. Nesse caso, nesses 3 casos, Pernambuco fará as inscrições por meio do mapa cultural, tá? Então, vai ter um formulário, uma equipe da GPC, junto com uma equipe da ATI, que é a agência do governo na área de tecnologia da informação, estão estudando a melhor forma de acolher esses formulários de forma simplificada dentro do mapa cultural, tá? Então, isso vai ser apresentado em breve. Eu acho que a partir de amanhã, sexta-feira ou é segunda, eu não tenho certeza, já vai estar no ar o birô de atendimento, tanto para os gestores quanto para os trabalhadores. E aí, esse agendamento, essa consulta, ela vai ser mais apropriada, porque a grande dúvida no campo da gestão municipal é como elaborar, como gerir e prestar conta dos editais e fazer os pagamentos dos contemplados. E acho que com esse tempo estabelecido, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente vai poder contribuir muito, a Secult e a Fundarp, nessa orientação. A equipe da Secult e Fundarp está muito atenta e azeitada para isso. Nós estamos em sintonia
com o pensamento nacional, foi instaurado um GT para pensar isso, então são vários estados, eu faço parte desse GT. Quem capitania no estado de Pernambuco é Silvana Meirelles, ela também faz parte desse GT, a nossa secretária executiva. Então, o bojo dessa engenharia aí, no sentido de dar um melhor atendimento sobre a lei, as questões elas não vão se esgotar prontamente, então as dúvidas vão surgir, e é importante que canais como esse, não é, com o apoio do SESC e da municipalidade, a gente possa criar uma grande rede solidária mesmo, para que todo mundo possa se ajudar, trocar ideias, como no campo da ciência mesmo, está se falando até para o país que encontrar a vacina, que ela seja patenteada para todo mundo, que ela seja aberta para todo mundo, porque será um bem para a humanidade, né? Então, é dentro desse espírito mesmo, de solidariedade, de união, de paz, porque eu acho que a gente vai conseguir sair dessa. E com saúde. E com saúde, claro. Querido, obrigadíssimo. William, quer complementar? Quer falar alguma coisa? Agora, queria só que a gente tentasse ser um pouco mais breve agora. Zé, quer? Só porque a gente está com o tempo estourado já e tem perguntas aqui importantes. O tema é muito pertinente, né? Que bom, né? Então, as pessoas estão realmente vendo, acompanhando, procurando. Então, a gente está com algumas perguntas, a gente está tentando filtrar aqui para tentar fazer ainda. Já são 9h10, a gente vai tentar fazer até 9h30, né? Porque a gente era até 9. Então, vamos tentar dar mais esses 20 minutinhos para a gente poder ver se a gente consegue fechar. Hoje nós tivemos uma reunião com... Eu já estou lendo aqui no chat que pode passar um pouco, mas vamos ficar até as 10, eu acho que fica bom. Uma reunião, nós tivemos... Jorge é o rei das lives, se deixar ele fica até meia-noite. Com o Conselho Municipal de Política Cultural do Recife, nós tivemos uma reunião e já formamos um GT de cadastro, GT de editais, GT de espaços culturais, para discutir essa implementação. E no Estado também a gente está... Eu faço parte do GT das webconferências, nós fizemos 6 webconferências, 2 gerais e 4 para macro-regiões. Provavelmente, depois da regulamentação, vamos voltar a fazer webconferências. Mas o que eu queria enfatizar é que essa lei, como o Jorge falou, como o Zé falou no começo também, essa lei foi construída pela coletividade. Ela foi construída com a participação de muitas mãos e com as mãos, principalmente, da sociedade e de alguns parlamentares. Ela retoma esse espírito de uma política pública para a cultura construída em parceria com a sociedade e para a sociedade. E ela precisa ser implementada com a participação da sociedade. Ela não pode ser implementada de outro jeito. Como a gente está falando para o Brasil, para o mundo, é preciso que os gestores e os conselhos que estão por aí percebam isso. Vocês precisam exigir o seu papel de participação dentro da gestão da Aldir Blanc. Não só da construção da implementação dela, mas da fiscalização dela. Porque ela precisa chegar onde precisa chegar. Ela precisa chegar nas comunidades, ela precisa chegar na cultura periférica, ela precisa chegar nos quilombolas, ela precisa chegar nos indígenas, nos pretos, ela precisa chegar onde precisa chegar. Ela não pode ficar dentre aqueles gestores culturais, gestores que eu estou falando, gestores privados, que sempre acessam as ferramentas de fomento. Que acesso a cultura, que acesso o SIC. Ela tem que chegar para todo mundo agora. Ela tem que ir para todo mundo, senão não tem sentido. Como o Zé colocou, não é critério de mérito cultural. Agora é a necessidade. Quem está precisando mais tem prioridade, mas todo mundo está precisando. A gente vai espichar ela para ela atender, cobrir o máximo que ela puder cobrir da sociedade. Sobretudo quem precisa mais. Ok. Zé, você queria falar? Quero. Queria não, quero. Ótimo. Olha, você tem que ser breve, viu, Zé? Com certeza. Aí é o problema, né, Jorge? A resposta anterior. Respondendo ainda a questão da pergunta de Raquel, apenas para dizer o seguinte, Raquel, vai demorar. É importante a gente estar atento a essa questão de que vai demorar. Como o Jorge falou claramente, a cada semana está se observando a situação e, às vezes, está atrás para mais consistentes. Para você ter ideia, saiu uma matéria ontem no jornal, acho que foi Jornal Nacional, se não me engano, de que Pernambuco, que um dia anterior estava em redução, está, digamos, como tivesse paralisado, não tivesse
acrescentado quantidades grandes, mas para você ver, um dia, estável, né? Um dia, tudo mudou. Então, está se precisando ver muito essa questão. Está se olhando, por exemplo, esse protocolo dos bares, né? Que para ver se realmente está funcionando, se não está funcionando, para poder se começar a ver. Os cinemas estão fechados ainda também, porque é preciso compreender, a partir dessas experiências que foram liberadas, qual o protocolo ideal para, de fato, garantir a saúde, que é o que Jorge falou, garantir a saúde. Então, vai demorar, e um dos esforços nossos, acho que todos nós, sociedade, gestores, é pensar essas formas de como a gente pode buscar desenvolver no virtual, formas diferentes que não seja a presencial. A presencial, infelizmente, ela tende a demorar, e a gente precisa estar consciente disso, para a gente poder não estar em desespero. Eu sei que é difícil, claro, né? É difícil para quem, como o Williams falou, exemplo, né? De quem todo dia trabalhou diariamente nas suas ações, chegar um dia não ter, considerar como não ter nada para fazer, realmente é sério. Mas vai demorar, isso com certeza, porque são protocolos assim que precisam ter com muito cuidado mesmo, porque esse bicho não é fácil. Não é fácil. Algumas pessoas acham que são tranquilos, né? Tem muita gente que não usa máscara, não sei o quê, mas tem questões que a gente precisa de fato fazer um protocolo. E uma das questões importantes é como fazer um artista que está fazendo esforço usar máscara. Então, isso precisa ser trabalhado. A gente precisa discutir essas questões de qual é o melhor protocolo para que artistas possam desenvolver as suas ações. E quando a questão da Lei Aldir Blanc, acho que uma coisa importante de dizer é que há momentos que a gente vai ter que fazer a escolha de Sofia. Eu já falei isso antes, né? Falei assim de que há uma necessidade de compreender que critérios a gente vai dizer que esse consegue receber e esse não consegue receber, porque o recurso ele não vai dar para todo mundo, infelizmente. Mas o máximo que a gente puder fazer para distribuir, esse é o caminho. Que eu acho concorrência, né? É um grande aprendizado que essa lei está trazendo, né? E, na verdade, é uma lei que vai fortalecer o sistema, como os dois, Jorge e Williams, falaram, né? Vai fortalecer o sistema, né? Que estava sendo cada vez mais sucateado, tá? Mas como que a gente vai fazer essas coisas de Sofia fazer chegar a quem de fato necessita desse recurso? Pronto. Isso, ok. É muito importante realmente essa questão. É muito delicado, né, a situação, tanto de um lado quanto do outro, né? A Raquel, ela complementa aqui fazendo uma sugestão, né? E eu já aproveito para fazer uma pergunta. Ela sugere uma discussão aberta com os artistas, pois muitos já estão até amadurecendo possibilidades, trocando com companheiros de outros estados, vendo possibilidades. Vocês colocaram aí na fala de cada um de vocês, a gente tem falado muito aqui da coletividade, né? Da importância da escuta coletiva, né? Da realização da prática coletiva, do pensar coletivamente. Vocês falam de representações das classes, né, dos segmentos que vocês estão conversando. Existe esse canal também aberto para os artistas que queiram ir, independentemente de chegar e sentar e conversar, apesar de que num momento delicado como esse é muito importante se juntar, né? Porque não adianta eu ir sozinho, sentar com o Jorge e conversar com ele sobre uma situação, mas é importante que eu me reúna com um grupo, né, e vá procurar vocês para discutir e apresentar propostas. Existe essa abertura? Como é que se dá isso? Vou começar. Eu acho que todas as... Lembrando que a gente tem que ser rápido, tem perguntas aqui eu importantes. acho que todas as possibilidades de comunicação são válidas e que as propostas para os segmentos, para os artistas que têm propostas a fazer, acho que é importante ler a lei, ter o entendimento da lei, do espírito emergencial da lei, não é? Que não é só auxílio, ela também é fomento, porque o inciso 3 envolve fomento, não é? Eu acho que o inciso 1 e o inciso 2, eles são auxílios, não é? Mas o 3, ele não é só auxílio, ele é também um fomento. E aí eu achei muito importante e pertinente a fala de Zezo, porque esse fomento ele não pode ser avaliado pelo mérito cultural. Ele tem que ser avaliado por outras
outras instâncias, sabe? E a gente tem pensado muito na viabilidade técnica, na viabilidade da prática, da experiência. Então, a gente está construindo o critério ainda na sua concepção, mas o grosso do documento apresentado pela Secult já está no território do Conselho. Alguns conselheiros já estão debatendo isso de maneira mais aproximada com o nosso GT, e não é só o Conselho Estadual de Política Cultural, o Conselho de Patrimônio está conosco e o Conselho Consultivo do Audiovisual também. Então, é importante que esse fluxo ele se dê de uma maneira mais rápida possível, porque na hora que sair regulamentada a lei, que ela ficar regulamentada, a gente não vai ter muito tempo de aguardar essas contribuições, compreende? Eu estou falando bem no âmbito da lei, porque ela tem prazo. E aí, se a gente não lançar, penalizado vai ser o Estado, além dos possíveis beneficiários, entendeu? Então, eu não sei como é que a gente faz esse ajuste. Quem tiver suas propostas, encaminhe diretamente para o Conselho ou diretamente para a Secretaria de Cultura. A setorial de Circo encaminhou uma proposta. Ela está muito consoante com a proposta do governo. O audiovisual também encaminhou cartas de intenção, o setor das artes visuais também encaminharam. Enfim, a gente está nesse... chega a ser dramático, mas não poderia ser diferente. Mas a gente entende de drama, porque a gente é das artes cênicas, a gente sabe que sem um drama a gente não poderia viver. Então, essa realidade é assim mesmo, é cavalar. Então, a gente está nesse galope, tá? Então, se tem alguém que tem alguma proposta a fazer para contribuir na elaboração dos editais, na aplicabilidade da lei, que envie ou para o Conselho ou para os seus conselheiros para que eles formalizem essa proposta ao governo ou encaminhem diretamente a mim, ou a Silvana, ou a Gilberto, ou a qualquer um dos gerentes da Secretaria de Cultura ou da própria Fundarp. Eu acho que agora não temos mais escolha. A comunicação, a conexão, ela tem que ser 24 horas por dia até a gente lançar esses editais. Tem questões, só complementando, tem questões que a gente não pode responder, nem pode encaminhar agora, por conta da falta da regulamentação da lei. Mas a gente pode começar a trabalhar diretrizes. Então, a gente pegou um estudo preliminar sobre editais que a gerência de política cultural da Secult-PE fez, convocamos uma reunião, discutimos e colocamos algumas questões. E outras a gente ainda precisa discutir, vamos chamar a assessoria de artes e ciências para discutir. E são sempre abertas essas reuniões. As pessoas podem participar. Tem um problema que eu acho, porque os grupos do Zap são... Eu estou em vários grupos, trocentos grupos, né? E, às vezes, tem muito conteúdo no grupo, alguns ligados diretamente, outros nem tanto, mas que todos têm uma importância. E, quando vem uma convocatória para uma reunião, às vezes acaba se diluindo ali. Então, tem uma participação, às vezes, pequena nas reuniões. Mas eu convoco, fiquem atentos. Eu tenho descoberto colaborações e contribuições, acho que eu falei para Jorge isso ontem, e o Jorge acho que Zé sabe, tem um artista que eu não tinha relação nenhuma com ele, das artes e ciências. Ele foi para a reunião, discutiu, pegou o documento, levou para casa, trouxe propostas. Isso é muito legal, muito legal. Como Raquel é uma figura super interessante. Eu acho que a Raquel tem razão, mesmo sendo difícil, a gente precisa discutir, mesmo sendo complexo, a gente precisa discutir e começar a pensar num protocolo. Só para complementar, não para ninguém responder, tá? A Raquel faz uma reflexão aqui, eu vou deixar para vocês também pensarem, que eu acho que é interessante que ela coloca. As ruas já estão tomadas por pessoas, e os artistas nas ruas podem até ajudar no processo pedagógico de pensar e fazer uma nova forma de estar nas ruas. Eu também concordo com a Raquel, e também concordo com vocês, sobretudo com o Zé, que traz essa questão da delicadeza do momento, né? E de que a gente também não pode deixar a nossa ansiedade ela atropelar os processos. Agora, também como artista, né, e como um fazedor de cultura, eu entendo essa questão da Raquel e de tantos que estão colocando aqui. Aí, pegando isso ainda, Jorge, na fala dele lá inicial, falou que uma das medidas que vocês estavam tomando, né, enquanto governo do Estado, seria antecipar pagamentos, tentar ver, como vocês não tinham como
sugerir, né, verbas de outros veículos, porque já estavam todos tomados para a questão da pandemia, né, para a questão da saúde, obviamente, vocês pegaram dos editais, as coisas já existiam. Aí eu pergunto para Jorge, né, diretamente, se existe alguma previsão de sair o edital do Prêmio Cascudo, certo? E para o Williams e Zezo, a questão do SIC. A gente estava falando aqui se o resultado do edital passado e se existe esse novo edital, porque o do ano passado terminou não saindo ainda, né, o resultado. Aí vocês falaram de alguns outros editais, mas não falaram do SIC. Jorge falou do Cascudo, mas não houve essa fala sobre previsão de lançamento, né? Então, já está se discutindo como é que é. E a questão do SIC, porque é um resultado que a gente não tem ainda, acho que a classe aí está esperando essa resposta, né? Não sei se vocês conseguem nos dar essa resposta aqui, mas pelo menos nos dar uma previsão, né? Como é que está isso? Então, a minuta do Prêmio Palhaço Cascudo, lá na frente, no início, eu falei que ela foi socializada nesse GT intersetorial. A última reunião que a gente teve nesse GT foi para discutir uma maior simplificação do formulário de inscrição. Esse formulário ele já foi construído no campo do mapa cultural, mas precisa de ajustes, não é? Para a gente não incorrer em falhas. Então, ele está comigo, está na assessoria, a gente está estudando ele, mas ele já foi nos gabinetes, ele já passou pelos gabinetes, tanto da Secult quanto da Fundarp. Esse prêmio ele é feito com o apoio, conforme o decreto, com o apoio da Fundarp, mas é de responsabilidade da Secretaria de Cultura. E agora a gente está nos ajustes. Então, assim, a gente quer lançar o quanto antes. Se eu conseguir vencer o entendimento do que foi exigido em termos legais para a minuta, eu avanço e ainda avanço mais nessa questão da simplificação. Então, eu estou querendo ver a melhor forma disso, estou quebrando meus 2 neurônios para que isso aconteça o mais rápido possível, porque já foi dado o ok, tanto no gabinete da Secult quanto no gabinete da Fundarp. Então, agora é o trâmite mesmo legal, ele vai passar, vai e volta, como foi no ano passado, para o edital sair, para a minuta sair, para quem é gestor sabe, vai, volta, ajusta novamente, até adequar, porque tem o amparo legal das 2 assessorias jurídicas e a da comissão de licitação. Então, para que saia correto, eu não vou queimar essa etapa, a gente está ajustando e a gente acredita que eu gostaria de lançar até o final do mês, mas eu não quero causar falsas expectativas, porque ainda tem etapas a serem cumpridas e aí eu não quero dar falsa esperança, mas o quanto antes, tá? Desculpa a insistência, dentro do contexto que você coloca, a gente entende, mas pegando uma fala tua, eu não sou um gestor público, então eu não compreendo esse tempo da máquina. Eu compreendo a burocracia, tudo que tem que existir, mas o tempo real desse vai, volta, não vai, não volta, você colocou aí, talvez final do mês, entendo também você não querer se comprometer, né, a dizer uma coisa aqui, de repente a gente cobrar isso mais tarde. Mas existe, nesse tempo, tem uma previsão assim de 2 meses a gente acha que resolve isso? 1 mês resolve isso? Consegue dizer algo assim? O ideal é que, como ele vai seguir a estrutura da 8.666, não é? Então, assim que der o ok, a gente lançar, no mínimo, 45 dias entre a publicação e o resultado. Então, a gente tem que fazer uma composição aí de cronograma. Eu vou apresentar uma proposta agora para a gente lançar daqui para o final do mês. Mas eu não quero criar expectativa, porque não é má vontade de ninguém, nem da parte da gestão, nem minha, é só o trâmite mesmo. Se vocês acessarem o SEI, para onde o processo está caminhando, ele tem um enorme de passo a passo que é necessário mesmo, porque ele não é lançado desatrelado das normas, nem dos marcos legais. Enfim, não tem como. Eu adoraríamos, porque faz parte da nossa intenção emergencial lançar o prêmio Palhaço Cascudo. O ano passado foi nesse mesmo ritmo, foi uma coisa assim dramática, a gente conseguiu lançar e pagar até a última quinzena de dezembro, quase no final do ano.
mas a gente conseguiu. Isso. Bacana. William e Zezo. Eu acho que tem um problema que a gente precisa vencer da máquina pública, do Estado, sobretudo voltado para a gestão da cultura, que a legislação ela não é adequada, ela não é coerente para a atividade cultural. A gente segue uma legislação que é imposta para construção de estradas, é a mesma legislação que ordena o nosso processo de contratação artística. E isso gera alguns impedimentos muito rígidos. Isso provoca alguns fluxos que a gente não pode pular, sob pena de tanto da gestão como do artista sofrer a represália do Tribunal de Contas, dos órgãos gestores de controle. O SIC já estava na última etapa dele, e durante a pandemia, quando foi instalada a pandemia, que houve o decreto de calamidade, todas essas ações foram suspensas, até os contratos de terceirizados foram temporariamente suspensos, então o SIC não está cancelado, ele está suspenso. A gente está na expectativa também do que pode acontecer, além da grande despesa que teve uma queda de arrecadação profunda, tanto no Estado como da Prefeitura. Graças a Deus, o Teatro do Parque não parou, está andando, então a perspectiva dele é novembro, dele inaugurar, mas... Que bom, né? Que bom. Que não pare. Que não pare. E o SIC, realmente, eu não tenho uma informação precisa para dar agora. Eu queria depois ver se conseguia depois 1 minuto para falar do Fucultura. 1 minuto? Você acha que a gente consegue? Se você prometer que fala em 1 minuto, a gente fala, porque Vamos ver o poder de síntese de William. Era uma live específica para isso, né? Eu tinha uma coisa para perguntar sobre Fucultura para vocês e resolvi não perguntar, porque disse, a gente não vai ter esse tempo para essa discussão. Então, a gente guarda isso e fica para uma próxima, né? Infelizmente, porque a gente está com o tempo bem estouradinho, ainda Zezo quer falar. Fica à vontade, Zezo. Só abre o microfone. Bom, não, basicamente o que os meninos falaram, eu só vou somente reforçar essa questão da máquina pública, que, infelizmente, assim, a gente se esforça, faz, caminha. Quando você está fisicamente, você desce, sobe com os documentos para poder tentar agilizar, articular. A gente ficava o tempo todo articulando as comissões de licitatórias para poder dar uma olhada, agilizar, quer dizer, e sendo virtual, isso demora mais ainda, porque tudo é home office, então tem que ser um canto... necessidade de, na hora você tem uma necessidade de reunir o grupo, presencialmente você vai lá, junta, reúne o grupo. Aqui, virtualmente, isso se torna mais difícil, porque aí você tem que marcar, combinar com todo mundo para ver qual... Então, isso realmente, essa máquina pública, ela interfere bastante. E a nossa legislação, né? Então, daí a importância da sociedade civil, né, sobretudo se organizar no sentido de forçar a barra para que essas leis elas possam ser reestruturadas. Tem um movimento, junto com a deputada Tereza Leitão, que já vem discutindo a estadual, que é 14.000 e pouco, né, que ela é baseada na 866, né, para poder, pelo menos no estado de Pernambuco, estar mais livre, né, para que ela seja mais real, porque é uma lei, a 866, e todas as outras baseadas nela, a 14.000 e pouco, eu não lembro de número, sou péssimo, no estado, e as 25.000 e pouco, que é do município, né, elas têm que acompanhar, e ela não é feita principalmente para a cultura. Ela não é feita para a cultura, né? Ela trata assim, aqueles grandes shows com uma performance de rua. Tem que ser o mesmo processo. E isso, exatamente. Uma das coisas que complica também muito é que nós, gestores, que assinamos, ou fiscalizamos, ou organizamos, gestamos projetos, seja o que for a nossa função, né? Quando, daqui a 5 anos, quando tudo é avaliado, é o nosso CPF que fica bloqueado. Quer dizer, o problema é como se fosse nosso. Nós é que somos maus gestores. E nem a instituição, muitas vezes, está envolvida. Então, muitas vezes, a gente tem que se defender sozinho, a gente tem que arcar com advogado, com tudo, com todas as questões, porque a instituição em si, de certa forma, é como se ela não tivesse essa relação, por conta da estrutura da legislação e dos órgãos fiscalizadores, né? Eles avaliam dessa forma. Então, isso tudo, de certa forma, amedronta a gente. Só que a gente, assim, como nós somos, principalmente nós 4, né?
e nós três, como gestores, viemos da sociedade civil, né? Somos também militantes e artistas, a gente peita e vai, a gente está. Eu e o Williams estamos num aí que está em discussão. Né? O nosso CPF está na discussão já no Tribunal de Contas, para você ter ideia. Então, mas a gente peita e a gente vai à frente, porque se a gente como militante, a gente compreender que a gente vai parar diante dessas barreiras, é melhor a gente desistir da nossa função. É melhor desistir da nossa função. Volta para fazer ser um artista, volta para a linguagem sem a questão dos gestores. Então, a gente tenta fazer dentro do que é possível, né? E, às vezes, tentando até o impossível. Agora, aqui nossa legislação barra. Agora, quando você vai no Tribunal de Contas, ele diz claramente, aqui é para cumprir. Quem faz a lei é o legislativo. Então, as escolhas, agora no caso do município, vai ter eleição de vereador. É importante saber em quem vota e articular pessoas e vereadores que possam discutir as leis que tratam dessa questão a nível municipal, porque é lá que é feita, né? É no legislativo que é feita a lei, né? E aí a discussão precisa travar-se por aí. Isso, ok. Terminei. Então, Williams, você quer... Vou fazer, porque eu vi aqui que a Eduarda deu uma saidinha, então vou deixar você falar, porque a gente promete uma coisa, que a gente não fala nada sobre a sua fala, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Fucultura, mas já que você vai começar, já queria deixar bem clara a minha opinião sobre a Fucultura desse ano. Diante desse contexto que a gente está colocando aqui, diante de tudo, eu acho que ele terminou sendo um processo muito excludente para a classe circense. Porque nós que temos uma certa estrutura, eu falo de escritório, né, de condições de fazer, foi muito difícil para nós da Escola Pernambucana realizarmos nossos projetos. Eu fico imaginando para um circo itinerante como é que foi, né? E aí, como um vídeo de um fazedor da cultura popular, que não lembro o nome dele agora, mas eu vi um vídeo que circulou e ele diz uma coisa que eu achei muito pertinente. Ele diz que o Fucultura tem nos obrigado a ter um produtor cultural para realizar um trabalho que é nosso, para poder colocar no papel um trabalho que é nosso. Então, assim, a gente sabe que essa discussão da limitação e da visão dos circenses sobre os itinerantes é uma discussão que a gente já vem vendo há muito tempo, mas ainda é um problema, né? E aí, pensando nessa questão, como é que a gente faz um edital, quando eu falo a gente, é o governo, né? Quem pensou esse edital, que eu não sei quem foi. Como é que faz um edital que dificulta bastante o processo de acesso? Não é? Como é que pode isso dentro de um contexto desse? Num contexto normal já não era possível, e num contexto de pandemia que a gente está vivendo, sem saber até quando isso vai acabar, porque isso não acabou ainda, até quando isso vai acabar, né? A gente não sabe de nada. Como é que se coloca um edital desse patamar? Né? Ao invés de facilitar, a classe já brigou tanto por essa facilitação, por facilitar, e aí o que é que acontece? A gente se depara com um edital muito mais complicado e complexo. Então, realmente, eu fiquei muito angustiado, mas a minha fala é só uma fala da classe de um modo geral, porque eu acho que eu não conheço uma pessoa com quem eu dialoguei de várias linguagens, diferentes linguagens, que veio falar que foi tranquilo para ela realizar esse processo. Então, foi muito difícil. Olha, eu falei que não era para ninguém falar e terminei falando já bastante, né, William? A culpa é sua, mas fala lá. Eu concordo com você. Eu só queria historiciar algumas discussões que aconteceram de maneira bem rápida. O Conselho provocou uma discussão na tentativa de fazer uma alteração para a Fucultura deste ano. E por algumas questões técnicas e operacionais, porque ia retardar muito o edital, a Secretaria de Cultura, a Fundarp, acabou não concordando com ela. A gente não acredita, foi um processo bem desgastante que a gente discutiu com a setorial de circo discutiu com pessoas que não são da setorial, a gente fez uma proposta, a gente pensou em Fucultura emergencial, pensou em ajustar algumas questões, que ele fosse o mais fácil possível de acesso, que ele fosse o mais simples possível e que ele tivesse um desmembramento de algumas rubricas. Isso não foi possível. Eu acredito que a equipe técnica tentou fazer o melhor possível, mas não saiu o melhor possível. Não saiu. Foi muito complexo, não foi só o pessoal de circo itinerante, não foi só o pessoal de cultura popular. A gente conversou o tempo todo, foi um pandemônio na semana de tentar cadastrar, não conseguia cadastrar, quer mesmo que tá aí, ela dizia, não cadastrei, ligava para mim, não consegui, não está cadastrando. Aí outro ligava, a gente tentava de novo, ligava para lá, se estava tendo algum problema. Mas acho que o buraco é mais embaixo.
Eu acho que o Fucultura ele é muitíssimo importante para a produção cultural desse Estado, para a memória cultural, para a formação cultural. Agora, eu acho que este formato dele precisa ser rediscutido amplamente, conceitualmente. Eu não me disponho, posso até fazer e morder a língua, mas eu não gostaria da gente sentar para discutir a mudança na linha de ação, alguma coisa, se esse dinheiro vai para aqui ou vai para ali. Eu queria discutir se esse Fucultura é justo, se ele é pertinente, ou se tem uma outra forma de fazer o Fucultura mais justo, mais amplo, mais inclusivo, mais plural, mais democrático. Está no tempo da gente fazer isso. Eu defendo o Fucultura, acho ele super importante e acredito que a equipe técnica tentou fazer com que ele fosse o melhor, mas ele não foi. Foi muito complicado este ano. Muito. É isso. Aí, querem complementar? Querem dizer alguma coisa? Jorge, que falou que Zezo fala demais, mas você fala muito. Eu que nada, Blau, inventando coisa. Olha, eu gostaria de sugerir que um dos diálogos, né, de vocês convidasse a Aline, que é a superintendente do Fucultura, porque eu acompanhei algumas das reuniões que o William comentou no Conselho, foram reuniões dramáticas, porque tivemos que expor ponto a ponto as consequências, os prós e os contras, caso o Conselho decidisse pela alteração do edital, e aquilo também seria levado para a Comissão Deliberativa, que é uma outra instância de cogestão, porque tem membros do poder público e membros da sociedade civil e entidades. Então, foi uma coisa bem dramática. Eu participei como assessor, porque a GPC acompanha essas reuniões do Conselho, então acho que é válido vocês convidarem a Aline para uma live aqui com o SESC nesse projeto. Ela é uma profissional assim extremamente competente, ela conhece o Fucultura desde há muito tempo, porque foi coordenadora, antes de ser superintendente, ela foi coordenadora do setor de prestação de contas, então ela conhece o Fucultura de trás para frente. É uma pessoa compromissada, está liderando com muita maestria a equipe. Aline o quê, Jorge? Aline... meu Deus, eu sempre chamo ela de Aline. A gente vê isso depois. Eu posso dar o contato dela, tudo Aline direitinho. Fucultura. Bote Aline, porque no meu celular tá Aline Superintendente. Aí eu não quero errar. Ok, Aline Fucultura, o nome já definiu o sobrenome dela. E aí ela vai explicar de maneira mais apropriada as consequências que teríamos caso essas alterações solicitadas por algum dos conselheiros, por alguns segmentos para atualização para esse período de pandemia, ela explicou ponto a ponto. Então, no saldo, a gente sairia perdendo diante das incertezas. Então, foi uma atitude tomada, pactuada dentro do Conselho, e aí é melhor que ela explique direitinho, caso a população ainda não tenha internalizado essa dificuldade, que está sendo difícil para os segmentos e para a gente, tá? De toda forma, eu também defendo o Fucultura. Eu acho que ele precisa ser discutido um novo formato. Esse formato por linhas ele já não atende mais. Isso atendeu no início, quando todas as áreas dos diversos segmentos e áreas culturais precisavam ter um escaninho, o seu receptáculo para que houvesse a diversidade de fomento das diversas linguagens. Eu acho que isso a gente já ultrapassou, então estamos num outro patamar e o Fucultura precisa estar alinhado com esse outro patamar que a gente também não tem ainda um contorno definido, não é? De como esse instrumento de incentivo pode acompanhar de maneira mais dinâmica a produção cultural no estado de Pernambuco. E aí faço uma sugestão de convidá-la, Aline, que eu não sei o sobrenome dela, porque no meu celular está Aline Fucultura, superintendente do Fucultura, que é maravilhosa, ela super simpática,
e acho que vai ser muito proveitoso esse diálogo aqui, como está sendo com os circenses. Ok, Jorge. Zé, quer complementar, quer falar? Não, já recebi a notícia que tem que encerrar, né? Apenas dizer Isso. que é preciso Isso. que o Fucultura ele acompanha sobretudo essas mudanças. Ele não pode passar por essa pandemia imune. A Fucultura precisa mudar a partir de então. Esse debate é urgente. Ok. Meninos, eu queria realmente agradecer demais a participação de Mas deixa eu dizer que o nome de hoje. Aline é Aline Oliveira. Como é? Aline Oliveira. Aline Oliveira. Chegou! Então, eu queria realmente agradecer a vocês, né, pela presença aqui, por aceitar o convite, né? Como eu falei no início, a gente sabe que vocês estão aí empenhadíssimos, bastante ocupados. Eu queria só frisar uma coisa, acho que vocês falaram, de toda a fala que vocês colocaram aqui, acho que é importante para vocês saberem é que eu acho que vocês são 3 nomes que a classe respeita muito, né? E reconhece o esforço, né? E o empenho de vocês. A gente sabe que é difícil, o nosso papel aqui, enquanto sociedade civil, enquanto artistas, é cobrar, né? E se a gente consegue chegar até vocês são as pessoas, então a gente vai cobrar para vocês. Mas a gente sabe exatamente do empenho e do esforço que vocês têm e dessa dificuldade realmente de diálogo entre vocês e o tempo da máquina, né? E a burocracia, né? Da máquina, né? Então a gente sabe disso, a gente reconhece, e não é à toa que a gente convidou vocês aqui, não é porque a gente sabia que íamos ter uma discussão calorosa, né? Mas sobretudo que a gente ia ter respaldo para poder discutir mais, porque ainda não é suficiente, né? O que está sendo feito, a gente sabe disso, vocês melhor do que a gente sabem disso, mas tem alguma coisa encaminhada, né? Então a gente precisa segurar nesse encaminhamento. Então, só queria que vocês fizessem agora as considerações finais para a gente encerrar aqui essa live. Fiquem à vontade. Querem dizer alguma coisa? Um tchau? Quero agradecer o convite, mais uma vez, feito pela Escola Pernambucana de Circo, para que eu esteja aqui em conjunto com os meus colegas, que me ajudam bastante, contribuem muito para alargar o meu pensamento. Eu não sou originário do circo, eu sou originário do teatro, da fotografia de cena. Eu fiz a licenciatura em artes cênicas e apesar do nome ser artes cênicas, a gente só estudou teatro. Então, eu não sou especialista nem da dança, nem do circo, nem da ópera, mas tenho aprendido muito ao longo desses anos todos, coordenando a programação de circo do FIG, estando à frente da secretaria, estando à frente da assessoria de circo. Enfim, eu aprendo muito na companhia de vocês, na companhia dos artistas que eu tenho convivido ao longo desses anos todos. Só quero agradecer a vocês, da Escola Pernambucana e do SESC, pela abertura desse espaço. Também quero agradecer ao SESC, à Escola Pernambucana, parabenizar o Transborda, que é sempre maravilhoso. E eu tenho muita fé que a Lei Aldir Blanc, que é esse grande desafio, mas é uma grande oportunidade que a gente tem de reestruturar os sistemas municipais, os sistemas estaduais e provocar a reestruturação do Sistema Nacional de Cultura. Voé. Voé. Zezo? Também agradecer ao SESC e à escola, né? E compreender que eu acho que esse é um momento importante para a gente refletir e compreender o que é a comunidade circense, né? O que é a comunidade circense, até onde nós estamos, de fato, inseridos nela e até onde a gente está, de fato, compreendendo, né, a existência dela em sua plenitude. Eu acho que isso a sociedade civil já vem trazendo alguns exemplos e a gente precisa reforçar para que a gente não pode sair igual dessa pandemia. Quer dizer, a gente não vai sair igual, mas que a gente saia pelo menos melhor. Isso. Bom, muito obrigado, realmente, meninos. Obrigado mesmo. Foi um debate caloroso, uma participação importantíssima de cada um de vocês. A gente agradece a Escola Pernambucana de Circo e o SESC Pernambuco, agradece a todo mundo que participou aqui dessa live hoje, né? A gente queria mas reforçar que esse projeto da Escola Pernambucana de Circo Tradicional e Contemporâneo na pandemia e pós-pandemia, é uma realização do SESC Pernambuco, por meio do projeto Cultura em Rede SESC-PE,
e o Transborda as Linguagens da Cena. Então, muito obrigado. E, como a gente falou, essa é uma série, né, que está iniciando hoje, de circo. A gente, na próxima quinta-feira, dia 27, a gente vai estar conversando aqui sobre a formação do educador de circo social nesse contexto de pandemia. Como é que está sendo feito isso? Então, você aí que é artista circense e é educador também, se quiser conversar um pouquinho, a gente vai estar trazendo aqui outros convidados para estar discutindo esse tema, tá bom? Então, a gente espera vocês lá na próxima quinta-feira e vocês, espero que vocês estejam com a gente na próxima quinta, né, assistindo lá essa próxima live. Agradecer mais uma vez ao SESC Pernambuco, a pessoa de Eduarda, que está aqui acompanhando a gente. Ela não apareceu porque a câmera dela está com problema, né? Mas ela está aqui o tempo todo com a gente acompanhando. Então, obrigado, Eduarda, obrigado ao SESC PE e até a próxima. Tchau, gente, valeu. Segunda tem a Lacazan, né, William? Segunda tem a Lacazan, uma entrevista com a Lacazan para o projeto do Centro Apolo Hermilo, 20 horas, viu? Ótimo, segunda-feira, 20 horas. Qual é a plataforma? Simpla. Pelo Simpla, ok. Recado dado. Obrigado, gente. Foi ótimo. Beijão. Valeu, galera aí de casa. Brigadão, obrigado a todo mundo que participou. Valeu mesmo.